Olá, turmas de nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Iremos para mais um dia de conhecimento com o tema Diversidade Religiosa e a Transcendência. O transcendente é um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além dos limites convencionais ou que é considerado superior. Para os cristãos, Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo, como o amor absoluto, ajudando-os a conviver em meio à diferença. Para os povos da floresta, o transcendente aparece como força da natureza. Aí nós temos, falando dos cristãos que fazem parte da natureza, eles, da floresta quer dizer, eles acreditam que o transcendente aparece como uma força da natureza, algo que eles veem na natureza que eles comparam a Deus. E para nós, cristãos de Deus, o Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo, como amor absoluto, ajudando-nos a conviver em meio às diferenças. Aí são dois conceitos que desde que iniciou o primeiro bimestre que nós falamos do transcendente. Espero que você já tenha aprendido muito sobre o transcendente. O transcendente, nas religiões, toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente. As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pelas histórias vividas pelos povos, pela arte, pela política, pelo pensamento filosófico de uma determinada época e por tantas outras influências, sendo assim, cada uma delas tem expressão própria e identidade. O transcendente é o ser supremo. É também concebido como características peculiares. Muitas vezes ele é concebido como feminino, sendo reconhecido como a deusa, como a divina mãe, como deusa primordial e etc. Outras vezes, sua face é masculina, sendo concebida então como Deus dos judeus, dos cristãos, muçulmanos e etc. Mas, mesmo nestas culturas, o transcendente pode ser reconhecido como tendo aspectos do feminino e do masculino. As divindades hinduístas possuem esposas que lhe complementam. As religiões do afrodescendente possuem os orixás femininos, como Iemanjá, por exemplo. Mesmo para alguns teólogos cristãos, Deus é o pai e mãe. Este transcendente sempre nos dá a indicação da necessidade principal do seu povo. Para os judeus, que vivia como escravo, Deus é o Senhor dos exércitos, que elegeu este povo como escolhido, podendo deste modo livrá-lo da escravidão. O texto de hoje foi um texto assim, bem resumido e bem compreensível. Espero que vocês tenham compreendido. Se sentir alguma dificuldade, me pergunte no privado, que estarei pronta para responder. Atividade. Marque verdadeiro ou falso. Número 1. O transcendente nas diferentes religiões. Toda religião aparece como um caminho que conduz o ser humano ao transcendente. Verdadeiro ou falso. Apenas você marca verdadeiro ou falso. Número 2. O transcendente, o ser supremo, é reconhecido em todas as religiões apenas como figura masculina, verdadeiro ou falso. Para os povos da floresta, o transcendente aparece como força da natureza, verdadeiro ou falso. Número 4. Para os judeus que viviam como escravos, Deus é o Senhor dos exércitos, que elegeu este povo como escolhido, podendo deste modo livrar da escravidão, verdadeiro ou falso. Toda religião aparece como um caminho que não conduz o ser humano ao transcendente. Presta atenção nessa questão, viu? Toda religião aparece como um caminho que não conduz o ser humano ao transcendente, verdadeiro ou falso. Nossa aula terminou, espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e fiquem com Deus.